Pessoal, começar então comentando um pouquinho sobre o que pode cair de história nesses grandes vestibulares que vão começar agora, 2024/2025. Então, primeiro recadinho para você que presta Unicamp, nunca esquecer, na Unicamp não cai, então não estuda. Egito, Mesopotâmia, Pérsia, Fenícia, Hebreus, China, Índia, a Antiguidade Oriental. Não cai, tá fora do manual. Outra coisa que não cai também é a pré-história, tá bom? Então você que vai prestar o Unicamp, esquece dessas coisas aí. Lembrando que na pré-história do Brasil, eu acho legal você ficar por dentro daquele fóssil que é a Luzia. Então pode ser que alguma questão envolvendo arqueologia, memória, a Luzia, o fóssil que estava lá no Museu Nacional e pegou fogo. Então, para grandes vestibulares, inclusive para a Unicamp, eu acho que talvez saber um pouco sobre ela é importante. Agora, outra coisa, Unicamp, gente. Outra coisa só para quem vai prestar Unicamp. Idade Média e Grécia e Roma antigas, que é a Antiguidade Ocidental, só cai na primeira fase. Então, pode ser que caia Grécia e Roma e o feudalismo, mas isso só na primeira fase. Se você olhar as estatísticas, você vê que cai pouco. Então, menos chance de cair isto, embora se cair, só vai cair na primeira fase. E olha só, gente, se você ficar muito atento às estatísticas, não só da Unicamp, mas também de todos os vestibulares, você vai observar que os assuntos que mais caem, que tem mais valor de você fazer uma revisão agora, estão na idade contemporânea, idade moderna e contemporânea. A contemporânea começa com a Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, a época napoleônica, independência da América Espanhola, e todos esses assuntos, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, né? Então, esses são os assuntos que mais têm porcentagem. Então, você focaria mais agora nesses temas, e menos lá em Grécia e Roma, e menos lá em Idade Média, porque tem menos porcentagem de número de questões, certo? Agora, vou começar a falar sobre coisas que têm a ver com a Unicamp, mas também com todos os grandes vestibulares. Primeiro tema muito importante que você não pode ir para o vestibular, seja lá qual for que você vai prestar, nesse ano. O primeiro tema é os 60 anos do golpe de 64 aqui no Brasil. Você não pode deixar de perguntar para o seu professor, ler nas suas apostilas, nos seus materiais didáticos, ver videoaula, assistir documentário, cresça o seu conhecimento sobre esse tema. Ele é certeza, gente, Unicamp é uma boa dica, mas também para todos os grandes vestibulares, né? Esse tema sobre golpe de 64, os 60 anos e depois toda a ditadura civil-militar que vai de 64 até 85. Assim, um tema muito importante e que você pode aí fazer sua revisão que com certeza vai cair. Aqui no canal tem até uma playlist de muitos vídeos sobre esse assunto. Se você quiser dar uma olhada, eu deixo aqui no descritivo o link para você ver, tá bom? Agora, outros temas que eu acho que são importantes e que você deve saber para qualquer um desses vestibulares que você está prestando aí e até também para o Enem. Vamos pensar na questão indígena. Questão indígena, você pode colocar ela, inclusive, no Brasil colonial e pode colocar no Brasil república essa questão. Veja só, ó, questão indígena no Brasil colonial. Claro, a chegada dos portugueses, a relação dos portugueses com os indígenas, a escravização indígena, a imposição da cultura europeia, da religião europeia. Toda essa questão pode ser inserida numa questão de Brasil colonial. No Brasil republicano, você pode pegar, por exemplo, a legislação atual, é a Constituição de 88. Você pode pegar, por exemplo, que tem lá a demarcação das terras indígenas. E hoje em dia
está havendo a discussão sobre o marco temporal. Então, quando que começa a contar, né, o tempo para a gente demarcar, né, a terra indígena? Então, essa é uma discussão atual que você tem que ficar muito ligado que pode aparecer. Agora, ao lado disso, você pode puxar também para a questão ambiental. Muito importante a questão ambiental. E na questão ambiental, esta relação do homem com a natureza, vista, logicamente, aqui nessa disciplina é história, né? Vista historicamente. Assim, o homem olha na história para a natureza e como se relaciona com ela. Aí você pode ser questionado sobre período antigo, período medieval, período moderno. Imagina que lá para trás, nas primeiras épocas humanas, o homem olhava para a natureza e falava assim, não entendo nada, e acaba até gerando deuses, né, com formas de figuras da natureza. Depois, a partir do Renascimento, a ideia de que o homem tem a razão e a ciência, e por meio dela vai dominar a natureza. Agora, depois da Revolução Industrial e agora, a gente vendo os efeitos de nossas intromissões dentro do mundo natural, essa ideia de que a natureza vai se voltar contra nós. E aí que temos que pensar bem em nossas atitudes, que é uma discussão mais atual, certo? Então, fica atento com relação a isso. Inclusive, com um novo conceito que se coloca, que são essas épocas naturais do planeta, né? Tem o Holoceno, tem antes o Pleistoceno, e agora se fala num conceito que é o Antropoceno. Quer dizer, o homem estaria interferindo tanto na natureza que as mudanças climáticas, as mudanças não são somente naturais, mas também provocadas ou aceleradas pelo ser humano. Ficar atento com esse conceito do Antropoceno. Então, negacionismo ambiental, negacionismo científico e o conceito do Antropoceno. Ainda pensando nessas questões e na questão indígena, cara, tá rolando uma discussão sobre este manto tupinambá. Então, a colonização, né, gerou que alguns desses mantos, desses indígenas, que eram feitos com penas de aves, né, tenham sido apropriados, né, pelos europeus e levados lá para a Europa. E que um deles foi repatriado agora, né, pelo governo brasileiro e vai ser colocado lá e exposto pelo Museu Nacional. Então, uma discussão que está acontecendo agora em relação a este manto. Eu acho que você deveria procurar e ler e se informar um pouco, porque é uma tendência ter uma pergunta sobre ele. Agora, outra coisa que não tem como você ir para o vestibular sem estudar é a questão da Palestina e Israel. Quer dizer, é um assunto super atual. A guerra, né, começou em Gaza, já tem 1 ano, portanto tem muito chance de cair. O que eu faria? Dica para você. Pega lá o seu material didático, pega lá uma videoaula e faz uma revisão da história dos hebreus. Então lá no começo do material didático tem a história dos hebreus. Evidentemente que a Unicamp diz que não cai a Antiguidade Oriental no vestibular dela. Então isso é meio, tirando a Unicamp, se você vai prestar outro vestibular que não a Unicamp, faça isso. Pega lá e faz uma revisão da história dos hebreus. Eu tô falando do negócio lá de Davi e Golias, tô falando do negócio de Moisés, sabe? Então pega isso e estuda. E depois você faz assim, tem o sionismo, esse conceito é importante. Quer dizer, alguns judeus que viviam na Europa no século XIX, que tinham mais dinheiro, começaram a pensar na ideia de levar o povo judeu de volta para a Palestina. Então isso é o sionismo. Estudar um pouco a história do sionismo e depois a convivência desses judeus que passam a morar na Palestina e sua convivência com os árabes. Isso é final do 19 e começo do 20. Inclusive explode a Primeira Guerra Mundial e a Inglaterra ela tem o mandato de administração da Palestina nessa época. Vai até a criação da ONU em 45. Então, o que a Inglaterra fez, os tratados que ela fez, qual foi o procedimento dela nessa época.
em relação à questão dos árabes que lá moravam e a chegada desses judeus. E depois a ONU criou o Estado de Israel em 47. Aliás, foi um brasileiro, né, que comandou a reunião, que fez a divisão da Palestina e que acabou levando a criação do Estado de Israel. Fez umas divisões de terras também para os palestinos, mas que até hoje, né, o Estado não foi oficializado. Então, saber sobre isso, e daí os confrontos que ocorreram ali, em 47, 48, em 67, em 73. Na história, até 73. Eu sei que tem na geografia, daí continua com outras questões. Aí você vê com o seu professor de geografia, com o seu professor de geopolítica e atualidades, certo? Então faz essa revisãozinha aí, desde os hebreus, né, passando ao sionismo e essas guerras que aconteceram aqui no século XX, depois da criação do Estado de Israel lá na Palestina. Pessoal, então agora outro tema importante. Esse ano, 2024, no dia 25 de abril, fez aniversário de 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal. É quando então o governo de 48 anos do salazarismo foi derrotado pelo exército português. O exército português derrubou o governo salazarista. Salazar já tinha morrido antes, em 1970, já era um outro cara que governava Portugal, que era o Marcelo Caetano, mas o salazarismo, vamos dizer assim, é derrubado em Portugal em 25 de abril de 1974 pela Revolução dos Cravos. Agora, o que eu acho que é importante, além de você imaginar, é que Portugal tinha colônias, que ele nem admitia que eram colônias, né? Ele chamava de territórios ultramarinos, e que ele não poderia conceder independências a territórios que não eram colônias. Essa conversa, inclusive, gerava grande controvérsia na ONU mesmo, né? Outro dia teve o líder lá de Israel, foi vaiado, as pessoas lá deixaram de assistir lá o pronunciamento dele e foram embora, né? Não sei se você viu essa cena. Acontecia muito com Portugal, quando Portugal não queria conceder as independências e nem admitia que eram colônias Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, etc. E era o governo salazarista que não queria negociar isso aí, né? Isso acabou gerando uma guerra imensa colonial em Portugal. Eu acho que aí tem questões, então, sobre essa história das libertações coloniais que acontecem em África e Ásia depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui eu estou colocando um foco a partir da África portuguesa. Tem autores interessantíssimos, inclusive, que, por exemplo, saem de Angola, como Agostinho Neto. Pode ser um texto que pode iniciar uma questão, né? Frantz Fanon também é um cara importante que pode ser utilizado como trechinho iniciando uma questão. Então, eu acho que essas questões da descolonização, essas questões decoloniais, advindas nesse imperialismo, e aqui eu estou focando um pouco a partir dos 50 anos da Revolução dos Cravos, porque daí, quando acaba o salazarismo, o governo que se instala depois da Revolução dos Cravos em Portugal começa, então, a admitir as independências, concede a independência de Angola, Moçambique, a partir de 75. Então, ficar atento em relação a isso. E aí tem a ver com opressão das metrópoles, opressão e domínio, libertação dos povos. E dá para você puxar também para os direitos civis que estavam acontecendo nos Estados Unidos naquela época, com Luther King, mas também especialmente para Malcolm X, para Panteras Negras, né, a questão negra americana, se misturando um pouco com a questão das libertações na África. E eu estou puxando esse assunto a partir da libertação que se dá com o fim do salazarismo em Portugal, dando exemplo das colônias portuguesas africanas. Certo? Ficar muito, muito atento com relação a isso. Eu vou falar mais duas coisinhas para vocês. Primeira coisa, o Maduro e a questão de Essequibo. Então, estuda o imperialismo inglês aqui na América do Sul e como eles fez a intervenção para mudar, fazer tratados de limites ali e arrumar um espaço para os ingleses dominarem ali essa parte, onde hoje está a Venezuela ali, onde está a fronteira com o Brasil. Então, estudar esses tratados que foram assinados ali na época do começo do século XX, fazer uma revisão sobre isso para entender um pouco essa questão aí atual da Venezuela e etc. Última coisa que eu vou te contar aqui, que eu acho que é importante. Lembra das Olimpíadas? E lembra daquela abertura das Olimpíadas? Foi muito discutido na internet, né, nas redes sociais. Especialmente na abertura, aquela cena onde supostamente era recriada o afresco do Leonardo da Vinci sobre a Última Ceia.
e foram colocados atores trans. E aí deu uma confusão na rede social. Inclusive, o pessoal que organizou a abertura disse que não era nem essa obra do Leonardo da Vinci, mas era uma outra chamada A Festa dos Deuses. Então, ficar atento e fazer uma revisão e um pensamento sobre esse assunto, que pode cair, inclusive, em história, mas também pode cair em redação, num vestibular que você vai prestar por aí, ou no próprio Enem. Certo, gente? Então, eu procurei aqui trazer para vocês o que eu acho que é de mais importante para esse ano de 2024-25, né, para os grandes vestibulares em história. Eu desejo que você arrebente nessas provas, vá muito bem e, se quiser, inclusive, sugerir algum tema, alguma coisa que eu não comentei aqui, põe aí nos comentários, tá bom? Que a gente pode trocar uma ideia. Um abraço e tamo junto!